Nossas Bíblias, queridos, no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, eu gostaria de iniciar uma série de mensagens com você sobre o tema Vivendo a Plenitude do Evangelho. Vivendo a Plenitude do Evangelho. Desfrutar plenamente o Evangelho, mais do que saber sobre o Evangelho. Desfrutá-lo, vivenciá-lo, degustá-lo, nessa plenitude maravilhosa da vida de Deus em nós. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre um convite que é formado por 7 joias maravilhosas que se encontra lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, é um texto muito conhecido e muitas vezes nós que conhecemos um texto, até mesmo de memória, nós às vezes não meditamos tão profundamente nesse texto, até porque como conhecemos ele de memória, às vezes a gente passa por cima dele com muita rapidez e não para poder meditar no texto, desfrutar do texto, encontrar as joias que estão ali naquele texto. E esse é um texto extraordinário. Diz assim as Escrituras Sagradas, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite mais conhecido do Evangelho. Vinde a mim. Essas palavras do Senhor Jesus devem encher de alegria o coração de todos aqueles que ouvem esse convite tão maravilhoso. É o convite mais generoso que qualquer ser humano pode receber da parte de Deus. Vinde a mim. É um convite a uma comunhão, a um verdadeiro relacionamento entre você e Deus. É muito pessoal. Vinde a mim. Esse convite está cheio de amor, de ternura por parte de quem o faz. São as palavras mais doces, generosas e graciosas que você e que toda a humanidade poderia ouvir. Vinde a mim. A minha oração, meu amado irmão, é que todos os que receberem esse convite possam dizer sim, possam assentir a Deus, dizendo sim, Senhor, eu vou a Ti. E você que já disse sim para Ele, e há tanto tempo já disse ao Senhor, sim, Senhor, que você possa todos os dias experimentar diariamente a plenitude e que possamos encontrar descanso para a nossa alma. Esse convite é como um buquê com 7 rosas perfeitas. É como uma joia que tem 7 diamantes perfeitos. É um convite que Ele mesmo se divide em 7 partes perfeitas. E realmente, irmãos, é maravilhoso. E Ele começa dizendo, e essa é a primeira parte, é um convite de amor. Vinde a mim. Essas palavras do Senhor, do Salvador, estão repletas, cheias de bondade. A misericórdia se estende a todos os que ouvem. Deus veio a nós e nos chama a um relacionamento de amor eterno para estar com Ele. Deus se entrega em amor nesse convite. Quando Ele diz para mim e para você, vinde a mim. Deus está abrindo o seu coração para o pecador. O Senhor está se entregando a mim e a você quando Ele diz, vinde a mim. Há uma entrega completa de Deus nessa
nessa mensagem, nesse convite, quando ele diz: vinde a mim. São palavras que nos fazem retornar ao Éden. São palavras de comunhão, de relacionamento, de amor. O Evangelho é o encontro, o reencontro de Deus com o pecador, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Essas palavras nos levam àquilo que jamais deveria ter sido rompido, um relacionamento de amor com Deus. Por isso a expressão vinde a mim, essa expressão tão poderosa, tão direta, tão abrangente, vinde a mim, é um chamado claro, inequívoco. Você não tem como se confundir quando Jesus diz para mim e para você: vinde a mim. Não há intermediário. Veja, o Senhor Jesus não disse assim: olha, vai em fulano e fulano vai trazer você para mim. Não. O Evangelho é um encontro direto entre você e Deus. É Deus vindo, encontrando diretamente a mim e a você, sem intermediário algum. Não há nenhum intermediário, não há nenhuma condição aqui no nosso texto. Olha, vinde a mim sim, olha, vinde a mim quando? Não, ele simplesmente diz: vinde a mim. É um chamado direto a Ele, a estar com Ele, a encontrar com Deus. Não há ninguém entre você e Jesus, ninguém. É você e o Salvador, é você e o bom Senhor. É um encontro direto, pessoal, vivencial, experimental entre você e Deus. Esse é o nosso texto. Esse é o convite que é feito. É um sorriso nos lábios de quem faz esse convite. É um sorriso nos lábios do Salvador. Os braços do Senhor não estão cruzados, sua face não está fechada para você, pelo contrário. Quando ele diz vinde a mim, seus braços se abrem, seu coração se alarga, há um sorriso em seu rosto, a ternura nos lábios do Salvador quando ele diz para mim e para você: vinde a mim. Ele está chamando, ele está te buscando. Vinde a mim, ele está te esperando, meu amado irmão. Toda bondade está nesse convite, toda misericórdia se encontra nele. Nesse convite há todo consolo, esperança para a sua vida e para a vida de qualquer um. Venha hoje ao Senhor, venha amanhã a Ele, e sempre, venha sempre a Jesus, porque o convite é esse, e Ele faz esse convite diariamente a você: vinde a mim. Ele não coloca o texto no passado, ele não coloca o texto no futuro, ele coloca o texto no presente contínuo. Ele está te chamando todos os dias, em todos os momentos, para você vir a Ele. Venha para ser perdoado, venha para ser liberto, venha para ser salvo. Que convite, irmão! Não há nada igual a esse convite. Se esse convite fosse feito por mim, por outra pessoa, é um convite limitado, pobre, mas é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, deixou sua glória, aquele que é maior do que o universo inteiro, veio até nós e está dizendo a você: vinde a mim. Que convite! De quem parte esse convite? Do próprio Deus. Vinde a mim. O Senhor Jesus, que é o único Salvador, o único Mestre, o único Senhor, é Ele em amor nos fazer esse convite. O seu amor que vence o ódio, a sua verdade que expulsa as trevas, quando Ele chama você dizendo: vinde a mim. Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso perdoador, e Ele é o perdoador das nossas almas, da nossa vida. Eu faço uma pergunta para você: você veio hoje a Jesus? Você veio hoje a Jesus? Você encontrou a Jesus hoje, ontem? Pretende fazer isso intencionalmente amanhã? Encontrar-se com Jesus? Está na sua agenda de amanhã? Encontrar-se com Ele? Vai
coração ansioso, e a primeira expressão do dia vai ser de adoração, expressões de amor, de gratidão a Ele, serão as primeiras palavras do seu dia. Meu amado irmão, o convite está feito a você: vinde a mim, vinde a mim. Você atendeu ao convite dele no dia de hoje? Você está atendendo esse convite diariamente? Você está vindo a Ele em oração? Em oração que não há um lugar, não há um espaço, não há um tempo, não existe uma fórmula, mas o abrir sincero o coração a Ele, orando sem cessar. Veja, Deus te chama, parece que de forma ininterrupta: vinde a mim, o caminho está aberto, não há barreira alguma, por causa do sangue de Jesus. Então, a Bíblia nos chama a orar sem cessar, a vir sem cessar, a adorar a Deus, a exaltar o seu nome, a buscá-lo em adoração privada, em ouvir a sua voz, indo a Ele por meio da sua palavra, ouvindo a voz daquele que te convida: vinde a mim, por meio das Escrituras Sagradas, da meditação, da leitura do texto bíblico. Deus vai falar com você quando você lê a Bíblia. Então você virá a Ele para ouvir a sua voz, encontrar a Deus e ser encontrado por Ele. É a cura, é a libertação das nossas almas. Encontre Jesus, meu irmão, diariamente, na calmaria ou nas tempestades. Busque. A segunda parte desse convite, o segundo diamante desse convite, ele diz: vinde a mim. Esse convite de amor, mas é um convite mais abrangente que pode ser feito: vinde a mim todos, vinde a mim todos. Você está incluído nesse convite, não há pessoa alguma excluída. Veja, é um convite que abraça a todos. Nada, ninguém é mais inclusivo do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pecadores ricos, pecadores pobres, homens pecadores, mulheres pecadoras, não importa se é uma criança que iniciou os seus primeiros pecados ou um idoso sobrecarregado deles, vinde a mim todos. Não há nenhuma discriminação no nosso texto. Podem ser pessoas de qualquer etnia, de qualquer povo, de qualquer tribo, língua, raça, nação. Não importa se são pecadores cobertos de ouro ou cobertos de lixo. Não existe classe social, não existe antecedentes. Olha, veio a mim somente os que pecaram até aqui. Não, vinde a mim todos. Está aberto o caminho da salvação. Não importa, irmão, a situação que você esteja, não importa o pecado que você tenha cometido, vinde a mim todos. Está aberto, a graça de Deus abriu, o coração de Deus está aberto na sua graça para todos. Vinde a mim todos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. De todo o que crê. Não há restrição em Deus. Quem produz essa restrição somos nós mesmos que nos restringimos. Nós mesmos estamos restringidos em nós. Não há restrição em Deus. Deus está te chamando: vinde a mim, todos, em qualquer situação. Jesus esteve com Nicodemos, o homem mais religioso da nação de Israel, um dos homens religiosamente mais respeitados da nação de Israel. Jesus esteve com ele, mas esteve com as prostitutas, esteve com os religiosos, mas esteve também com os ladrões. Meus irmãos, vinde a mim todos. O coração de Deus está aberto a todos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Vinde a mim todos. Não há barreiras ou limites por causa do sangue de Jesus.
Vinde a mim todos, um convite de amor, um convite abrangente, mas também um convite aos pecadores, aos sofredores culpados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor Jesus, nesse texto, começa a partir ali do versículo 20, desse mesmo capítulo 11 de Mateus, a reprovar aquelas cidades por onde ele passou. Olhe lá no versículo 20 e você vai encontrar o texto. Diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Então Jesus passou por aquelas cidades e fez muitos milagres. E apesar de Jesus ter feito muitos milagres, pregado o amor, falado da graça de Deus, do reino dos céus, anunciado o Evangelho, eles viram o Evangelho, eles viram o próprio Jesus, e muitos milagres e libertações foram feitos. Aquelas pessoas não se converteram, não se arrependeram. Então o fato de alguém ter milagres não quer dizer que essa pessoa vai se arrepender, vai se voltar e se entregar de fato a Deus. Isso é uma grande ilusão, é uma grande ilusão. Achar que se milagres acontecerem, então as pessoas vão se converter. Não é verdade. E aí está o texto para provar para mim e para você que não. O próprio Senhor Jesus, ninguém melhora isso, irmão. O próprio Deus encarnado em pessoa, operando milagres, perfeito, santo, o próprio amor. E aquelas cidades, aquelas pessoas, aos milhares e milhares não se arrependeram. Então, versículo 21, Jesus disse: ai de você, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muito, eles teriam se arrependido com o pano de saco e cinza. Aqui Jesus, lembra do Antigo Testamento, Tiro e Sidom foram destruídas no Antigo Testamento, e houveram palavras de Deus para essas cidades, para que elas se arrependessem, e também de juízo, mostrando que o juízo viria sobre elas. Mas Jesus está dizendo que se elas tivessem sobrevivido, se esses milagres tivessem acontecido na época que elas iam ser destruídas, há muito, elas teriam se arrependido. Então veja, o povo de Israel, o povo de Deus está muito mais endurecido. Vinde a mim, vinde a mim. Esse é um convite para o povo de Deus. Vinde a mim. Às vezes a gente olha esse convite e pensa assim, um convite apenas para o pecador que ainda não foi salvo. É verdade, está incluso nesse convite, mas também é um convite para você, meu amado irmão, para mim, nós que estamos diante do Senhor e que já vimos milagres e que já vimos o agir do Senhor. Vinde a mim, o Senhor nos chama a sair da superficialidade, a sair da religiosidade, dizendo para mim e para você: vinde a mim, encontre-me. Há um relacionamento a ser cultivado, um amor a ser nutrido entre você e Deus. Esse é o Evangelho. Há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza, versículo 22. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Claro, no dia do juízo, Tiro e Sidom tiveram muito menos luz, eles não tiveram Jesus, não tiveram os milagres. Então haverá menos juízo, porque eles tiveram menos luz. Quanto mais luz temos, maior será o juízo, obviamente. Versículo 23: e você, Cafarnaum, pensa que serás elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Sodoma já tinha sido destruída 2.000 anos, 2.500 anos antes de Jesus, até 3.000 anos antes de Jesus foi destruído Sodoma e Gomorra. Mas se lá tivessem sido feitos os milagres, Jesus disse que elas teriam se arrependido e até então estariam vivos, até o momento que o Senhor estava dizendo essas palavras. Versículo 24: mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. O convite: vinde a mim.
Está mostrando para mim e para você, irmão, que não somos inocentes. Veja esse Deus de graça, de amor, de misericórdia, o Deus que é bondade e fidelidade. Esse mesmo Deus está dizendo para mim e para você que o nosso pecado produz esse cansaço sobre nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Essa palavra cansados aqui é cair exausto de tanto trabalhar, é estar extenuado, é estar esgotado, sem força por tanto trabalhar. E é assim que o pecado nos deixa. É assim que o pecado deixa o pecador. O pecado promete alegrias, o pecado promete felicidade, liberdade, mas ele acaba com o pecador. Nós somos, em hipótese alguma, vítima do nosso pecado. Essa cidade, com seus milhares, eram rebeldes contra Deus. O resultado espiritual é o sofrimento, porque estão longe de Deus. Eu lembro daquele texto do Salmo 32, quando Davi peca contra Deus, com Batseba no seu adultério. Então ele diz: feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não engana. Veja, a felicidade não está no pecado, a felicidade está na santidade. Olha o texto: feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e pecado e cujo espírito não há engano. A felicidade não está na imoralidade, a felicidade não está no adultério, a felicidade não está, meu amado irmão, no pecado, seja ele qual for. A cultura está dizendo para você que a felicidade está aí, mas o Senhor está dizendo que não. O Senhor está dizendo: vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão cansados, e eu vos aliviarei. O pecado destrói, o pecado consome, como diz o próprio Davi nesse capítulo 32, nesse Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Enquanto o convite do Salvador é: vinde a mim, e um convite aberto, amplo, diário, contínuo, ininterrupto. Quando você cai em pecado, meu irmão, a mão do Senhor esmaga os ossos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou como o calor do verão. Eu fiquei igual aquela terra trincada e seca. Um deserto virou o meu corpo, a minha alma. É isso que o pecado faz com você. Ele promete prazeres e alegrias, mas ele acaba com você. Mas também é um sofrimento da alma, não apenas um sofrimento espiritual, da ausência de Deus, da culpa, mas também é um sofrimento da alma. Aquela mulher na cidade de Sicar, lá no poço, ela entregou a sua alma, o seu vazio existencial, as suas necessidades emocionais aos homens, aos relacionamentos que passaram isso por ela. E o que aconteceu? Ela termina só, ela termina rejeitada, frustrada, usada. Meus irmãos, ela deveria ter entregue sua vida a Jesus, e glória a Deus quando o Senhor a encontrou. E até aquele momento, a vida dela era um fracasso completo. E a cultura está dizendo para você que você vai ser feliz quando você se entregar a essas coisas. Mas o Senhor está te chamando: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Mas há um sofrimento físico também no pecado, como a Bíblia diz: glutonaria, bebedices. E aí você vê pessoas tentando achar sentido na vida, na comida, ou num corpo ideal impossível de ter. E as pessoas estão se lançando nessa ideia de que eu preciso ter um corpo ideal. E aí você entra com a anorexia, a bulimia, as disformias, em busca desse corpo impossível. Ninguém vai ter. Isso passa. O consumo de drogas. Estava vendo essa semana na BBC
O consumo de cocaína continua crescendo no mundo. Há 2 anos atrás tinha crescido 30% e continua crescendo o consumo de drogas no mundo. Continua crescendo. As pessoas continuam na sua ilusão, tentando achar sentido na vida, no entretenimento. Não, a minha vida vai girar em torno dos prazeres. Na pornografia, o consumo de pornografia continua crescendo, os casamentos continuam sendo arruinados, as vidas continuam sendo destruídas. É isso que o pecado produz, mas também sobrecarregados. E aqui não há, na primeira palavra, há uma ação do pecador, na segunda palavra parece que o pecador sofre a ação, sobrecarregados, é carregar um navio. É quando você coloca uma carga sobre um animal de carga. Então, o texto dá a ideia de que, ok, eu sofro o meu pecado, mas as próprias circunstâncias me levam para outra direção, para uma sobrecarga. E então, nós entendemos que não apenas o nosso pecado nos faz sofrer, mas o pecado das outras pessoas contra nós nos faz sofrer. E ainda tem a ação esmagadora do diabo, que lança o indivíduo, o pecador, para uma lamaçal do pecado. Ele vai empurrando a pessoa, mostrando: olha, há prazer aqui, a felicidade aqui, a liberdade aqui. Você pode fazer tudo o que você quiser, não há restrição alguma. E ele vai empurrando a pessoa do pecado para um âmbito mais profundo do lamaçal. E quando aquela pessoa está lá, ele empurra a pessoa para baixo. E essa pessoa, quando começa a se afogar, ele diz, no seu desespero: não há perdão para você. Não há perdão para você, não há perdão. Você pecou demais. Deus nunca vai te aceitar. Deus nunca vai te perdoar. E é isso que o diabo faz. É isso que o tentador faz. Cansados e sobrecarregados. É tudo que o pecado fará com você. E no final o diabo vai dizer para você: não há mais jeito para você, não há perdão para você, não há perdão para o que você fez. Deus não ama mais você. O caminho que você tomou não tem mais volta. E é mentira do diabo. Porque o texto nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio, há perdão e o convite à salvação. Eu vos aliviarei. Um convite de amor, um convite abrangente, um convite a todos os pecadores culpados, mas também é um convite de salvação. Eu vos aliviarei. Essa expressão, esse verbo aliviar, é cessar o trabalho, é parar, é dar fim, é terminar completamente, é dar total descanso, é tirar toda a carga, todo o peso, toda a culpa. Eu vos aliviarei. Cristo, não e não outro, tira a culpa de todos nós. Ele, meu amado irmão, como Pedro diz, carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, o resultado da cruz é que nós morremos para o pecado. Nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. É isso que a cruz traz. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite do Senhor para mim e para você, para que nós possamos ir a Ele carregados, sobrecarregados, cansados, e Ele vai nos aliviar, Ele vai nos perdoar. Veja, irmãos, o Evangelho ele não esconde as culpas, ele revela a ferida para que seja curada. Ele mostra o problema para ser resolvido. Deus não fecha os olhos, isso não é amor. Amor não é ficar cego diante da realidade do outro, não, é expor a realidade para que haja cura e restauração, e salvação e libertação. As boas obras jamais tirarão você da lavação do pecado. Como você, mergulhado no pecado, pode pensar que as boas obras vão tirar de onde? A religiosidade vai te tirar de lá. Nada vai te tirar de lá, a não ser Jesus. Eu vos aliviarei. Não outro, eu, o Senhor. Só eu, diz o Senhor, tenho poder para isso.
Só eu morri na cruz, só eu carreguei os teus pecados, só eu fui pendurado no madeiro por você. Eu vos aliviarei. Alívio em Cristo, a salvação em Cristo, há perdão para todo o pecado no Salvador, a todo pecado. Mas ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaum. Ele não coloca panos quentes, não. Ele denuncia o pecado, mas ele diz: vinde a mim. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é essa demonstração da graça de Deus para mim, para você e para todo pecador, sem ocultar nenhum pecado, mas mostrando a saída. Eu vos aliviarei. Não é você que se alivia, não é você que se salva, não são outras pessoas, não é intermediário. Vinde a mim, eu vos aliviarei. É você e Deus, não é você o pastor e Deus, não é você, sua mãe, seu pai e Deus, ou é você um crente em Deus. Não, é você e o Senhor. É uma relação direta, um encontro direto. Eu vos aliviarei. Nos aliviará das nossas dores, das nossas tristezas e tribulações, que às vezes não tem nada a ver com o pecado, dos nossos sofrimentos, que devemos trazer todos eles a Deus e dizer: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou muito doente. Senhor, eu estou com sérios problemas. Saiba, o Senhor nos conhece todos, e Ele está te chamando: vinde a mim. E Ele está dizendo para você, querido irmão, que não está vendo pecado, nada disso. Ele está dizendo para você: eu aliviarei você. Eu tenho o poder para restaurar a sua vida. O que você tem que fazer? Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Eu estava olhando um livro essa semana, agora está mudando. Antes, ainda tem autoajuda. Você é lindo, você é maravilhoso, pode ser tudo que você quiser. Você é extraordinário, não existe ninguém melhor que você. Só precisamos apertar alguns botões para você ser tudo que você deve ser. Essa bobagem toda. E isso produziu uma sociedade mais egoísta, mais violenta, mais indiferente, porque é só você e você mesmo. Agora está começando a girar, porque não deu certo isso, então estou começando a girar devagarzinho agora para a questão de você pensar no outro. Que a felicidade não está em você pensar em você, mas pensar no outro. A filantropia, ajudar o outro, apoiar o outro. A filosofia está entrando, a psicologia está saindo de mim um pouco, a filosofia está entrando para você pensar nessa direção. E eu quero dizer para você, irmão, que cada um tem o seu valor, cada um tem pontos positivos e pontos negativos, mas eu quero dizer para você que quem vai livrar você é Cristo Jesus. Ninguém vai tirar a culpa do pecador, a não ser Cristo Jesus. Eu, Cristo, que enfrentou tudo por você. Outra parte do convite, que é um convite a um serviço de amor. Tomai sobre vós o meu jugo, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Os franceses, na Revolução Francesa, pediram liberdade, depois não sabiam o que colocar no lugar. E aí fizeram um horror. E exatamente o que acontece com o ser humano. Não, eu quero ser livre. E ele começa a agir e fazer um monte de coisa errada. E ele pensa: não, se eu voltasse atrás, eu não faria isso ou aquilo, eu faria de outra maneira. E assim você vai ver o ser humano tentando, querendo a liberdade, e na realidade fazendo da liberdade uma libertinagem, quer fazer qualquer coisa sem empecilho algum, achando que isso vai fazer bem. Liberdade não é fazer o que você quer, mas liberdade é fazer o que é correto aos olhos de Deus e permanecer livres. Por isso que Jesus nos chama aqui nesse texto a carregar um jugo junto com Ele. O meu fardo é suave e leve. Há 3 tipos de jugo: o jugo do diabo, que é do pecado, pecado aberto e restrito, onde o pecador se lança às suas paixões. Pronto, ali está sem nenhuma vergonha, sem nenhum limite. A pessoa se lança inteira e profundamente no pecado. Há também o jugo dos religiosos: faça isso, não faça aquilo, e tem essa série de coisas que você deve e não deve fazer. Então é o jugo dos religiosos. Mas existe o jugo de Jesus, que é o jugo do amor, aquele que te ama e que te chama: vinde a mim.
aquele que te ama e que te chama, eu te aliviarei. É o mesmo que está dizendo, que te ama, dizendo: tome o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Porque é um relacionamento de amor. O Evangelho é um relacionamento onde você conhece o prazer de ter Deus em sua vida. O Evangelho é descoberta de que Deus ama você e de que o amor de Deus por você é perfeito. O peso sai por causa do amor que entra. Quando eu lembro da minha vida, quando eu ouvia o Evangelho, mas sem viver plenamente o Evangelho, mas eu sabia do Evangelho, aquilo era um peso, aquilo era um horror, aquilo era uma carga, era uma cruz a se arrastar pela vida. A consciência queria manter-se longe do Evangelho. Se havia um medo, era da onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Poxa, Deus sabe tudo de mim, Deus sabe onde estou, quando eu me levanto, para onde eu vou. Isso era atormentador. Por quê? Porque não havia amor, irmão. Então tudo é pesado. Eu ia para o culto e dormia no culto. Eu ficava ali, doido para aquele negócio acabar logo. Meu Deus, esse negócio não acaba nunca. O culto é demorado, o culto é pesado, o culto é ruim. Tudo é complicado. Não há prazer naquilo. Esse é o jugo dos religiosos. Mas quando você encontra o amor de Deus, e o amor de Deus te encontra, enche o seu coração, o peso sai. Você começa a ter prazer em Deus, porque você entende que Deus é esse Deus de amor que te ama. E você entende que aquilo que Deus quer para você é o melhor, que existe um amor soberano que está sobre a sua vida, que enche o seu coração, que cura a sua alma, que restaura a sua vida. Há um relacionamento de amor, e quando você ama uma pessoa, você tem prazer em fazer algo para aquela pessoa. Você tem prazer em servir, você tem prazer em estar com aquela pessoa, você tem prazer na companhia, na comunhão, nas palavras daquela pessoa, você quer estar junto daquela pessoa, você quer comunhão com aquela pessoa, servir aquela pessoa, prazer, uma alegria, não é um peso, não é o que você tem que se arrastar. Às vezes você está cansado, mas porque ama, aquilo se torna um prazer para você. E é isso, irmão, que muda. É o amor de Deus que muda tudo em nossos corações, que cura a nossa alma, que restaura a nossa vida. É experimentar esse amor todos os dias, esse amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. É isso que traz essa mudança, e então passamos a amar a Deus naturalmente, porque não é isso, irmãos, não é isso que é o grande mandamento. Qual o grande mandamento? Jesus vai dizer, sendo questionado lá em Marcos, capítulo 12, versículo 19, questionaram o Senhor, qual é o maior mandamento? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, entendimento e forças. Isso é o grande mandamento. O grande mandamento é amar a Deus, é a comunhão, é o relacionamento com Deus. Isso, meu irmão, isso é carregar o fardo. O fardo de Jesus é leve por isso, porque um fardo é uma carga de amor em nossos corações. Não é algo que você está arrastando, se matando. Não, é um prazer, é uma alegria suave, é leve. Olha o que diz Ezequiel 36, versículo 26 e 27, falando do novo nascimento. Olha o resultado do novo nascimento. No versículo 26 ele fala o que é o novo nascimento, e ele no versículo 27 dá o resultado do novo nascimento. Versículo 26: dar-vos-ei novo coração, e porém dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne a vocês. Esse é o novo nascimento, é a mudança de tudo que você é uma nova criação, uma nova pessoa. E então o resultado: porém dentro de vós o meu espírito, e farei, veja, não é você, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus mandamentos e os observais. Veja,
faz você desejoso por Deus, faz você inclinado, disposto a Deus, a sua palavra. Veja, imediatamente você vai andar nos estatutos, guardar os juízos e observá-los. A obediência se torna natural, desejável para aquele que nasceu de novo. Por isso que o jugo é leve, o fardo não é pesado. Por causa do amor de Deus em nossos corações, pelo Espírito. Você vai poder orar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, como o Senhor faz nos céus, faz na minha vida. Por quê? Porque você confia no amor de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E o outro convite, outra parte do convite é uma vida transformada. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse relacionamento de amor, somos moldados à imagem de Cristo. Esse amor nos cura, esse amor que nos torna dispostos a Deus, nos torna inclinados, alegres em Deus. É o mesmo amor que nos cura em Deus, é o mesmo amor que nos liberta em Deus. O coração tomado pela rejeição torna-se um coração violento, mas agora o coração está cheio do amor de Deus, se torna um coração amoroso, gracioso, gentil. A mágoa, o ódio, o ressentimento produz no espírito um coração amargo, infeliz. Mas agora o amor de Deus encheu o coração, e então nós somos livres de toda raiz de amargura, porque o amor entrou no nosso coração, transformou a nossa vida, e então somos mansos e humildes de coração. Veja que o Evangelho nunca é algo externo, o Evangelho sempre é algo interno, nunca é uma aparência exterior. Em primeiro lugar, vai ser para a transformação do coração, da alma, do homem interior, manso e humilde de coração. Olhar para Jesus e ver como Jesus obedecia, como Jesus estava em obedecer, em seguir, em realizar a vontade daquele que lhe enviou. Isso é ser manso. Ser manso é ser dirigível por Deus, é alguém que pode ser guiado pelo Espírito. Isso é ser manso. Ser manso é alguém que pode orar dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. Isso é ser manso. Ser manso é ser obediente à palavra de Deus. Isso é ser manso. É como a ideia de um animal que foi amansado. Ele aceita as rédeas, ele aceita o comando, ele aceita a guia. O dono vai à frente e ele segue o dono. Ele não precisa de esporão, ele não precisa de rédeas, ele anda. As ovelhas seguem o meu pastor. É isso, irmão. Foi amansado. A mansidão entrou no coração, a humildade, a disposição de obedecer, de seguir, de servir, de que a vontade de Deus seja feita, está no coração dele. Oh, meu irmão, Deus nos chama a isso. Quem anda com Jesus está assim. Quem anda com Jesus está aprendendo dele. Porque o diabo é orgulhoso, mas Deus é humilde. Deus é humilde. O orgulho é do diabo. Esse pecado tão terrível que está no meu coração e no seu coração, e que a gente tem que lutar contra ele o tempo inteiro, todo dia e o dia todo. O orgulho é que nos desvia de Deus, é que nos afunda no pecado, é que resiste ao convite: vinde a mim. Quando o seu coração não quer orar, o orgulho, você está dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso de orar, eu posso me virar só. Ou meu irmão, o Senhor Jesus é humilde, mas esse também é um convite ao descanso
agora e eterno, e achareis descanso para as vossas almas. E aqui termina o 7º ponto desse convite. A 7ª rosa é colocada no buquê. O 7º diamante é posto na joia. Achareis descanso para a vossa alma. No sábado, quando Deus cria todas as coisas, e viu Deus que tudo era bom, era belo, perfeito, então descansou Deus das obras das suas mãos. E é isso que o Senhor nos chama, ao descanso. O Evangelho é um descanso. Quantas pessoas entendem mal o Evangelho? Não é verdade? O Evangelho é uma carga. Eu não estou pronto para ir para o Evangelho, eu não estou pronto para entregar minha vida a Jesus, porque eu não sei se eu vou conseguir obedecer a Deus. E realmente, veja, o texto está dizendo que Deus vai te fazer disposto. É Deus que vai colocar toda essa disposição na sua alma. É Ele que vai te dar descanso, alma perturbada. É Ele que vai te dar descanso. E o descanso não está no lugar. O descanso não está no horário. O descanso não está no dia, como os religiosos fazem. Os religiosos põem o descanso num dia, num horário, num local. Vai para tal lugar que lá você vai ter descanso. Guarde esse dia que você vai ter descanso. Olha, de tal a tal hora é o descanso. Não. O descanso é uma pessoa. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz. Tende paz em mim, disse Jesus. A paz não está no lugar, a paz é Jesus, o descanso é Jesus. Imediatamente eu lembro do texto de Hebreus, quando o autor de Hebreus está dizendo que resta um descanso para o povo de Deus, porque Moisés não deu descanso ao povo. Ele vai dizer, Josué conquistou a terra prometida, mas não deu descanso ao povo. O povo achou que não, se nós conquistarmos a terra prometida, Canaã, vamos ter descanso, e não deu descanso aqui. Não, vamos ver o momento mais glorioso da nação de Israel, Davi, e o próprio Davi diz que ainda o descanso não havia chegado nos salmos. Então Davi não deu descanso, mas o reino estava grande e poderoso, ninguém fazia frente à nação de Israel, mas não havia um descanso. Meu irmão, o descanso é Cristo, o descanso é Jesus. Jesus é o descanso. Nós descansamos nele todo dia, o dia todo. Ele é o nosso Salvador. Descansamos nele o nosso pecado, as nossas dores, as nossas lutas. O nosso descanso é o nosso Senhor. Meu irmão, e que coisa gloriosa, porque ninguém pode tirar o seu descanso. Nada pode arrancar o seu descanso, porque Cristo vive para sempre. E você está ao lado dele para sempre. E ninguém pode te separar dele. E ele viverá eternamente. Nossas lutas, nossas dores, nossas tribulações, nossos sofrimentos, eles têm data e hora para terminar diante de Deus, mas o descanso é eterno. E achareis descanso para a vossa alma. Não há um limite aqui para o descanso, não há um tempo para o descanso. Achou o descanso, não por um determinado tempo, não por um período de anos, não, achou o descanso. Cristo, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso domingo, Ele é a nossa segunda, Ele é a nossa terça, quarta, quinta e sexta, é o nosso verão, o nosso inverno, o nosso outono e primavera. Ele é todos os dias da nossa vida, e Ele será para sempre. Será para sempre. Precisamos de descanso, sim. E você sabe quem é o descanso? Quem é o descanso? O descanso é Cristo. Ele é o nosso descanso. Talvez você já tenha tido a experiência de descansar, sair de férias, aquela coisa toda, glória a Deus, aleluia.
e voltou com a alma perturbada. Saiu de férias, teve a oportunidade de descansar, mas já teve a experiência da oração? Já teve a experiência do seu coração sobrecarregado e cansado, angustiado? Você vai para a oração e abre as Escrituras, adora o Senhor, e a sua alma descansa em Deus, repousa em Deus. Isso é descanso. Ele é o nosso descanso. O Senhor está te convidando, querido. Vinde a mim. E que esse seja o seu evangelismo diário. Ao chamar pecadores, dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Que Deus use você para dizer aos pecadores, culpados e perdidos: vinde a mim. Que Deus use você. Que seja essa sua experiência diária. Vinde a mim. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, meu amado irmão, e olha, Senhor.